Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui mais uma vez, mais um dia, graças a Deus, para poder ler a palavra do Senhor. Hoje vamos continuar no livro de Ezequiel. Vamos ler hoje dois capítulos, o capítulo 33 e o capítulo 34, beleza? Então já abre aí a tua Bíblia para a gente poder dar início aqui em Ezequiel capítulo 33. Recebi de Javé a seguinte mensagem: Criatura humana, diga ao seu povo: quando eu mando a espada contra um país, o povo desse país escolhe uma pessoa e a coloca como vigia. Se o vigia vê a espada chegando, ele toca a trombeta para avisar o povo. Se alguém ouve a trombeta e não fica de prontidão, a espada virá e o apanhará, e ele será responsável pelo seu próprio sangue. Porque ouviu o toque da trombeta, mas não se preveniu, e terá que responder com seu próprio sangue. Se tivesse ficado de prontidão, teria salvado a própria vida. Se o vigia vê a espada chegando e não toca a trombeta, e o povo não fica de prontidão, a espada chega e surpreende alguns do povo. Estes morrem por causa de sua própria culpa, mas é do vigia que eu pedirei contas do sangue. Criatura humana, eu o coloquei como vigia da casa de Israel. Quando você ouvir minha mensagem, você precisa avisá-los. Se para o injusto eu digo: injusto, é certo que você vai morrer, se você não avisa o injusto para que mude de comportamento, o injusto morrerá por causa de sua própria culpa, mas é a você que eu pedirei contas do sangue dele. Ao contrário, se você prevenir o injusto para que ele mude de comportamento e ele não mudar, ele morrerá por causa de sua própria culpa, mas você terá salva a sua própria vida. É interessante esse versículo, essa palavra, porque se repararmos aqui, é como se Deus estivesse dando uma ordem ali. E nós temos que cumprir aquela ordem. Porque a palavra de Deus não é brincadeira. As ordens, aquilo que Deus está nos mandando fazer, não é brincadeira. Se Deus manda, nós temos que fazer. Se Deus manda, nós temos que agir. Então, ouvir de verdade a palavra de Deus e agir segundo a vontade dele. Criatura humana, diga à casa de Israel: vocês andam dizendo: nós já temos muitos crimes e pecado nas costas. Por causa deles, estamos nos acabando. Como é que ainda poderemos sobreviver? Diga-lhes: juro por minha vida, oráculo do Senhor Javé, não sinto nenhum prazer com a morte do injusto. O que eu quero é que ele mude de comportamento e viva-se. Perdão. O que eu quero é que ele mude de comportamento e viva. Convertam-se, convertam-se do seu mau comportamento. Por que vocês querem morrer, israelitas? Então Deus, ele não quer ver a morte, né? Ele não quer ver o julgamento ali, as coisas ruins para o injusto, pelo contrário, ele quer a conversão, e a conversão verdadeira, seguir nos caminhos de Deus, pois Deus, ele é amor e justiça, e ele quer habitar com o amor e com a justiça na nossa vida. Então convertamos das nossas coisas ruins e nos convertemos para viver junto para Deus, cara, junto para as coisas do nosso Senhor. Não se deixe levado pelo pecado. Não se deixe o pecado ser o dono da sua vida, mas sim Deus. Deixa o amor de Deus ser o dono da sua vida. Criatura humana, diga ao seu povo: nem a justiça do justo salvará no dia em que ele pecar, nem a injustiça do injusto o arruinará quando ele se converter de sua injustiça. Portanto, no dia em que pecar, o justo não poderá viver por sua justiça. Se eu disser que o justo vai sobreviver, e ele, confiando no que já fez de correto, começar a praticar a injustiça, tudo o que ele tiver feito de bom não será mais lembrado. Ele morrerá por causa da injustiça cometida. Se eu disser ao injusto que ele vai morrer, mas ele se converter do seu pecado e praticar o direito e a justiça, devolvendo o penhor recebido, restituindo o que roubou, passando a viver conforme os preceitos que dão vida, de modo a não praticar mais a injustiça, ele sobreviverá e não morrerá. Ninguém vai lembrar a ele os pecados que cometeu. Se fez o que é justo e direito, ele continua vivo. Seus compatriotas retrucarão: não é justa a maneira do Senhor agir. Pelo contrário, a maneira de vocês agirem é que não é justa. Então, não faz sentido. Nós queremos ser justos, só olhar ao nosso redor e vemos quantas injustiças nós praticamos todos os dias. Não faz sentido nenhum
querer culpar a Deus pelas nossas próprias escolhas, pelos nossos próprios pecados, pelas nossas próprias vontades de agir ruim. Então tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então é começar a olhar para si mesmo e falar assim, será que eu sou o injusto da história? De fato, eu sou o injusto da história. E entender que Deus, ele é a justiça. É Deus quem segue os nossos, quem nos dá o caminho para nós seguirmos, né? Quando aquele que era justo desiste do seu viver honesto e começa a praticar a injustiça, ele merece morrer, por causa da injustiça que passou a praticar. Quando aquele que é mau desiste de suas maldades e começa a praticar o que é justo e honesto, ele merece continuar vivo por causa disso. Mas vocês continuam dizendo, a maneira de agir do Senhor não é justa. Pois bem, casa de Israel, eu vou julgar vocês de acordo com a maneira de viver de cada um. Então, nós seremos julgados por tudo aquilo que nós fazemos, seja aquilo de bom, seja aquilo de ruim. Nós seremos julgados. Então, que nós nos convertamos e que as nossas práticas nesse mundo sejam muito próximas do Senhor, cara. Porque se nos aproximarmos do Senhor, estaremos fazendo coisa boa. Mas se nos distanciarmos dele, as nossas práticas vai ser só coisa ruim. Cara, só problema. Só dificuldade. Não tô falando que buscando viver a intimidade mais próximo do Senhor que vai tudo ser mil maravilhas, que vai ser tudo fácil. Não. Mas se estamos com Deus, tendenciosamente nós iremos fazer mais coisas boas. Então, colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida. No dia do 5 do 10º mês do ano 12 do nosso exílio, um fugitivo de Jerusalém veio procurar-me para dizer que a cidade tinha sido destruída. Na tarde anterior, antes que o fugitivo me procurasse, o poder de Javé tinha pousado sobre mim e abriu a minha boca de manhã, quando ele me procurou. Minha boca se abriu e não voltei a ficar mudo. Recebi de Javé a seguinte mensagem: criatura humana, os habitantes das ruínas da terra de Israel estão dizendo: Abraão era um só e foi dono desta terra, pois nós agora somos muitos e com maior razão recebemos esta terra como propriedade definitiva. Pois diga-lhes: assim diz o Senhor Javé: vocês comem no alto dos montes, levantam seus olhos para seus ídolos e derramam sangue, e ainda vão continuar donos da terra? Vocês se apoiam nas espadas, praticam abominações, cada um desrespeita a mulher do seu próximo, e vão ainda continuar donos da terra? Pois diga-lhes, assim diz o Senhor Javé, juro por minha vida que aqueles que estão entre as ruínas serão mortos pela espada, aqueles que estão no campo serão alimento para as feras, e aqueles que estão em grutas e cavernas vão morrer de peste. Farei do país um lugar arrasado e deserto, o orgulho de sua força vai se acabar, e os montes de Israel ficarão desertos, sem nenhum transeunte. Quando eu fizer de Israel um lugar arrasado e deserto, por causa de todas as abominações que praticaram, eles ficarão sabendo que eu sou Javé. Criatura humana, o pessoal do seu povo vive falando a seu respeito ao longo das muralhas e junto à porta das casas. Vivem comentando entre si: vamos ver qual é a palavra que Javé vai mandar para nós. Depois, em bando, eles vêm procurar você. Sentam-se à sua frente e ouvem o que você diz, mas não praticam nada. Praticam as mentiras que eles mesmos falam. E o coração deles só quer saber de lucro. Para eles, você é uma canção de amor, voz bonita e acompanhamento agradável. Eles ouvem o que você diz e não colocam nada em prática. Mas, quando se realizar o que você diz, e isso vai ser logo, eles vão ficar sabendo que havia um profeta no meio deles. Capítulo 34. Recebi de Javé a seguinte mensagem: criatura humana, profetize contra os pastores de Israel, dizendo: assim diz o Senhor Javé. Ai dos pastores de Israel, que são pastores de si mesmos. Não é do rebanho que vocês, pastores, deveriam cuidar? Vocês bebem o leite, vestem a lã, matam as ovelhas gordas, mas não cuidam do rebanho. Vocês não procuram fortalecer as ovelhas fracas, não dão remédio para as que estão doentes, não cura as que se machucaram, não trazem de volta as que se desgarraram e não procuram aquelas que se extraviaram. Pelo contrário, vocês dominam com violência e opressão, por falta de pastor. Minhas ovelhas se espalharam e se tornaram pasto de feras selvagens. Minhas ovelhas se espalharam e vagaram sem rumo pelos montes e morros.
Minhas ovelhas se espalharam por toda a terra e ninguém as procura para cuidar delas. Por isso, vocês, pastores, ouçam a palavra de Javé. Juro por minha vida, oráculo do Senhor Javé. Minhas ovelhas se tornaram presa fácil e servem de pasto para as feras selvagens. Elas não têm pastor porque os meus pastores não se preocupam com o meu rebanho. Ficam cuidando de si mesmos em vez de cuidarem do meu rebanho. Por isso, pastores, ouçam a palavra de Javé. Assim diz o Senhor Javé: vou me colocar contra os pastores, vou pedir conta a eles sobre o meu rebanho, e não deixarei mais que eles cuidem do meu rebanho. Desse modo, os pastores não ficarão mais cuidando de si mesmos. Eu arrancarei minhas ovelhas da boca deles, e elas não servirão mais de pasto para eles. Essa parte aqui é muito interessante do capítulo 34. E até trouxe aqui também para a gente a explicação que a Bíblia aqui traz sobre essa parte que diz o seguinte: na comparação do profeta, pastores são as autoridades políticas e o rebanho é o povo, que pertence exclusivamente a Deus. A função do pastor é cuidar do rebanho em todos os sentidos, principalmente defendê-los diante dos lobos. O que acontece, porém, as autoridades políticas, em vez de cuidarem do povo, se preocupam exclusivamente com seus próprios interesses. Em vez de servirem ao povo, eles os usam em proveito próprio. Em vez de defenderem o rebanho, elas o entregam aos inimigos. Na visão do profeta, a ruína da nação é culpa exclusiva das autoridades que a governavam. Então, deixar de pensar em si e passar a pensar mais no próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, e amar o próximo como a ti mesmo. Então é parar de ser egoísta e pensar mais no outro. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Assim diz o Senhor Javé: eu mesmo vou procurar as minhas ovelhas, como o pastor conta o seu rebanho quando está no meio de suas ovelhas, que se haviam dispersado. Eu também contarei as minhas ovelhas e eu as reunirei de todos os lugares por onde se haviam dispersado, nos dias nebulosos e escuros. Eu as retirarei do meio dos povos e as reunirei de todas as regiões, e as trarei de volta para a sua própria terra. Aí eu próprio cuidarei delas como pastor nos montes de Israel, nos vales e baixadas do país. Vou levá-las para pastar nas melhores invernadas, e o seu curral ficará no mais alto dos montes de Israel. Aí elas poderão repousar num curral bom e terão pastos abundantes sobre os montes de Israel. Eu mesmo conduzirei as minhas ovelhas para os pastos e a farei repousar. Oráculo do Senhor Javé. Procurarei aquela que se perder, trarei de volta aquela que se desgarrar, curarei a que se machucar, fortalecerei a que estiver fraca. Quanto à ovelha gorda e forte, eu a destruirei, pois cuidarei do meu rebanho conforme o direito. Quanto a você, rebanho meu, diz o Senhor Javé, vou julgar entre ovelha e ovelha, entre carneiros e bodes. É pouco para vocês pastarem o melhor pasto? Porque ainda pisoteiam o resto do pasto? É pouco beberem a água limpa? Porque ainda sujam o resto com os pés? Depois de tudo, as minhas ovelhas têm que pastar o que vocês pisotearam e beber a água que os pés de vocês sujaram. Por isso, assim diz o Senhor Javé, vou me colocar como juiz entre a ovelha gorda e a ovelha magra. Com as ancas e com os ombros, vocês empurram as ovelhas mais fracas e ainda lhes dão chifradas, até expulsá-las para longe. Pois bem, vou salvar as minhas ovelhas e elas não serão mais presa fácil. Eu serei o juiz entre ovelha e ovelha. Pode deixar aí. Pode deixar aí. Providenciarei um só pastor para cuidar das minhas ovelhas, será o meu servo Davi. Ele cuidará assim delas e será o seu pastor. Eu, Javé, serei o Deus delas e o meu servo Davi será o seu chefe. Fui eu, Javé, que falei. Vou fazer com elas uma aliança de paz. Acabarei com as feras, de modo que elas poderão deitar-se seguras no deserto e dormir tranquilas no meio dos bosques. Farei do país e da minha montanha uma bênção. Mandarei chuva no tempo certo, e será uma chuva abençoada. A árvore do campo dará o seu fruto, a terra produzirá e todos estarão seguros, morando na própria terra. Quando eu quebrar as cangas do seu jugo e os libertar do poder dos tiranos, eles ficarão sabendo que eu sou Javé.
Eles não serão mais presa fácil das nações e as feras nunca mais os irão devorar. Viverão tranquilamente, sem que ninguém os amedronte. Eu lhes darei uma lavoura farta, e não haverá mais mortos de fome no país, nem terão mais que se humilhar diante das outras nações. Então eles ficarão sabendo que eu, Javé, estou com eles, e que eles, a casa de Israel, são o meu povo, oráculo do Senhor Javé. Vocês são minhas ovelhas, ovelhas do meu rebanho, e eu sou o Deus de vocês, oráculo do Senhor Javé. Olha que maravilha! Nós temos um Deus que é o nosso pastor e nós somos a ovelha do Senhor. É interessante porque teve uma vez, cara, que eu até ouvi uma pessoa comentar de que perguntou para ela, né, numa entrevista de emprego, qual animal que ela queria ser, e a pessoa respondeu: eu quero ser uma ovelha. Aí, eu não sei se isso é uma história real. Eu lembro que alguma pessoa comentou comigo, mas não me recordo agora se é uma história real. Mas perguntou, né, qual animal você queria ser? Aí eu quero ser uma ovelha. Mas por que você quer ser uma ovelha? Não, porque Deus é o meu pastor e nada me faltará. Porque Deus é o meu pastor e eu sou a ovelha dele. Então é isso que nós temos que ser. É assim que nós temos que agir. Ser a ovelha do Senhor e ele ser o nosso pastor. O pastor que nos conduz, o pastor que nos leva para o caminho certo. Então vamos nos colocar hoje, todos os dias de nossa vida, como ovelhas e que Deus seja o nosso pastor. Amém? Muito obrigado pela tua presença. Deus te ama muito, tá? Seja ovelha de Deus. Um abraço. Tchau, tchau.